Vamos orar, amigos? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá. A graça e o favor dele estão sobre a nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome nesta manhã, pela tua bênção sobre nós. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. Obrigado porque a tua boa mão tem estado sobre a nossa vida, nos guiando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nesta manhã receba a honra, receba a glória, a adoração e os nossos louvores. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez como o Senhor tem falado todos os dias. É assim que nós desejamos e pedimos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amigos. Amém. Então vamos lá, vamos começar o tema. Vou falar sobre religiosidade. 1 João, anote aí, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, o apóstolo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Até aqui. Gente, vamos falar sobre religiosidade. Eu queria passar para vocês, nesta manhã, um conceito sobre religião. O que é religião, gente? O termo tem sua origem no verbo latino religare, que significa religar, ligar de novo. O homem, ou seja, para nós como cristãos, a gente entende que o homem estava separado de Deus e, uma vez reconhecendo o seu pecado, precisava de algo que ligasse novamente a Deus, que religasse. Não é? Daí o termo religare, religião. Então, para nós cristãos, Jesus é a única religião que existe, se a gente pode pensar assim. Porque através dele, através da sua morte na cruz do Calvário e ressurreição, hoje eu e você temos livre acesso a Deus. Jesus, então, ele é a ponte. Jesus é a ligação. Deu para entender? Mas religião é também um conjunto de princípios, de crenças, de dogmas, práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem os seus seguidores numa mesma comunidade moral. Para nós cristãos, chamamos de igreja, né? É a igreja. Agora, o que significa ser religioso? Falei sobre religião. O que é religião? Agora, o que significa ser religioso? Gente, para cada religião há um significado, há um sentido. Pode significar crer que Deus é a fonte e a finalidade da vida, ou crer que amar o próximo é tão importante quanto amar a Deus, enquanto outros acham que as duas coisas são completamente diferentes. Que se pode, por exemplo, matar o próximo em nome de Deus, quando Deus nunca pediu tal coisa, não é verdade? Tem gente que pensa, isso é uma religião, né? Ser religioso. Tem gente que acha isso, que tem esse conceito, né? Alguns, por exemplo, acham que ser religioso é consultar bruxas, enquanto outros preferem queimar as bruxas. Há quem pense que ser religioso é obedecer aos mandamentos, fazer votos, cumprir promessas, recolher-se num mosteiro, né, e no silêncio, fazer a opção pelo celibato, pelos pobres, sacrificar-se até a morte, raspar o cabelo ou então nunca cortar um fio de cabelo, ir à mesquita na sexta-feira, à sinagoga no sábado ou ao templo no domingo. Gente, ser religioso pode significar construir
um luxuoso templo, ou adorar numa simples igrejinha, ou estar num pequeno grupo nas casas. E ainda outros acham que religiosidade se manifesta quando eles pintam os quadros e os tetos das capelas ou fazem a imagem de um santo, né? Então esse é um conceito aqui para vocês entenderem do que é que significa ser religioso. Há uma frase interessante do Stanley Jones, que ele diz assim, que religião é o homem buscando a Deus. Religião é o homem buscando a Deus, e por isso que há muitas religiões. Agora, o Evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só Evangelho. Declaração de Stanley Jones. Vou repetir, muito bacana essa declaração. Religião é o homem buscando a Deus, e por isso que há muitas religiões. É por isso que a gente às vezes ouve, né? Todas as religiões levam a Deus. As pessoas dizem assim, não é verdade? Porque é uma tentativa do homem buscar a Deus. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso que há um só Evangelho. Mas eu queria fazer uma pergunta e eu gostaria que você me respondesse aqui nesta manhã. É difícil servir a Deus? É difícil? Seja honesto. Seja honesto. Responda. Assim ou assim? Apenas com esse sinal. Um like ou dislike. É difícil servir a Deus? O que é que você acha? Tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. Sejam sinceros, não tem problema. É difícil servir a Deus? Vamos lá. Olá. É difícil. A Célia dizendo é difícil. A Adriana também. A Cláudia Tene. A Kátia dizendo também que é difícil. A Café Flor. Café Flor. Cadê? Tá passando rápido aqui, não dá para ler. A Priscila, Natália, a Ana, tudo dizendo sim, sim. Sejam sinceros, é difícil servir a Deus? A Elô disse que não. O Glaucio sim. A Rosângela Ramos sim. A Teca disse que não. Nelly é difícil. As opiniões estão aí bem divididas, né? A maioria diz que sim, na verdade. Então, gente, vamos pensar aqui. É difícil servir a Deus? O que é que pode tornar a vida cristã pesada? Me fala. Digam vocês aí, o que é que você acha que pode tornar a vida cristã um peso? Responda. Numa palavra, numa frase curta. O que é que pode tornar a vida cristã pesada? Quero saber o que é que vocês pensam. Vamos lá. Vamos lá. O que é que pode tornar a vida cristã um peso? Vamos lá. O que é que torna as regras, a religiosidade, nossa impulsividade, a lei, a desobediência, nós mesmos, a preguiça, regras, fragilidade, errar, nossas falhas, a desobediência, a nossa vontade. O que é que torna a vida cristã um peso? Legal. Religiosidade e outras coisas mais. O que que torna? Eu perguntei para vocês, é difícil servir a Deus? O que que pode tornar a vida cristã um peso? Gente, a grande verdade é a seguinte, presta atenção agora. A grande verdade da vida cristã é que não é difícil e nem pesado servir ao Senhor. Essa é a verdade. Pelo contrário, é motivo de alegria e prazer. Não sei se você prestou atenção aqui no texto que nós lemos, 1 João. Aqui está dizendo o seguinte,
O apóstolo disse, porque os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Então, não é difícil. Não é pesado. Eu vou explicar, claro, eu vou desenhar melhor para vocês tudo isso, essa construção de ideias. Mas por vezes, até nós pensamos que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. A gente pensa assim, mas também não serve para nós. Isso é para o outro, não é para mim. E por outro lado, muitos se sentem pesados, cheios de cargas. Estão cansados de servir a Deus. Pensam que é difícil, é duro ser um cristão. Como é difícil. Mas o que é que Jesus disse lá em Mateus 11:30? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém disse isso aqui também que eu vi. Alguém escreveu isso aqui na nossa live. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não deve ser peso, gente. Agora, pergunto a você, meditar na palavra de Deus, orar, envolver-se na obra de Deus, para você tem sido um prazer ou uma obrigação religiosa? Você meditar, você orar, você louvar a Deus, você dar a sua oferta, o seu dízimo, você se envolver na obra, no serviço, na obra de Deus. Isso para você é tudo um prazer ou é uma carga? Uma obrigação religiosa? Hein? Para você pensar, para você pensar. Deixa eu dizer para vocês algo muito importante sobre a vida cristã. A vida cristã ela se compõe basicamente de 5 fases. Todos nós, todos, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por essas 5 etapas. Quais são as 5 fases ou etapas? Quais são? A primeira fase ou etapa é a fase do descobrimento. Que fase é essa? É quando a pessoa ela descobre a Bíblia e a mensagem do Evangelho. Essa é a primeira fase que nós passamos. Aí vem a segunda fase. É a fase da paixão. Primeiro é descobrimento, depois paixão. É quando a pessoa está apaixonada agora pela Bíblia. Ela se apaixona pelo Evangelho, ela se apaixona pela igreja que ela está frequentando agora, ela não perde nenhum culto, ela até coloca adesivos no carro dizendo Jesus te ama, e outros textos bíblicos e tal, né? Ela agora escuta somente CDs evangélicos, mensagens e músicas cristãs. Ela está na fase da paixão. Essa é a segunda fase. Aí vem a terceira fase, que é a fase do realismo, que é quando a pessoa se decepciona com os irmãos da igreja, quando estes demonstram falhas e erros, porque ela veio com uma ideia de que igreja é um lugar perfeito, onde só tem gente santa que não comete erros, que não comete pecados. E aí ela tem uma decepção. É a terceira fase, é do realismo. Aí vem a quarta fase. Qual que é a quarta fase, gente? É a acomodação. O que acontece? É quando, diante de tudo aquilo que a pessoa vê, ela se acomoda. Ela já até conhece alguns versículos bíblicos, ela já sabe qual é o momento de orar, ela sabe que ela tem que entregar e dar o seu dízimo, a sua oferta, ela sabe que ela precisa louvar a Deus, ela já sabe, ela conhece tudo, mas se torna um religioso. Aí vem a quinta fase. Qual é a quinta fase? É a obrigação. É a fase da obrigação. É quando a pessoa vai à igreja para não ser cobrada por seus líderes. Ou cobrada pelo seu marido, ou pela sua esposa, enfim, ou pelos seus pais. Ou então ela vai à igreja por medo. Medo de Deus. Achando que se ela não for à igreja, Deus vai trazer um castigo para ela. Vocês percebem, gente? Vocês estão observando que essas são as 5 fases. Eu vou repetir aqui para você que não conseguiu anotar, pegar isso. A primeira fase é o descobrimento. A segunda fase é a paixão. A terceira fase é realismo. A quarta é a acomodação. E a quinta é obrigação. Pergunto a você, em que fase você está?
1, 2, 3, 4 ou 5? Você quer colocar o número aí? Rapidinho, vamos lá, para a gente não perder tempo. Qual é a fase da vida cristã que você está? Número 1, número 2, número 3, número 4 número 5? Número 1, descobrimento. 2, paixão. 3, realismo. 4, acomodação. E 5, obrigação. Qual é a fase que você se encontra hoje? Olha aqui, o pessoal está respondendo. Acho que estou na 2, outro na 5, na 1. Em todas, alguém disse. Outra colocou 2. A Sandra, fase 2. A Duda, 2. Neuza, 2. A Freitas, Nai, 4. Heloísa, 1. Olha lá. A Gleice, 4. A Má Lopes, 1. A Ana Paula, 4. Na fase da paixão. Qual é a fase que você está? Coloque o seu número aí. Gente, ok. Então olha só, a primeira fase, descobrimento. A segunda, paixão. Terceira, realismo. Quarto, acomodação. E quinto, obrigação. São fases que todos nós passamos, gente. Todos nós enfrentamos. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Nós vamos passar por essas fases. Agora, nós temos aqui 2 desafios nessa manhã. 2. Eu vou falar com vocês, essa mensagem eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte. O que pode tornar a vida cristã um peso? Eu vou falar sobre isso. E a segunda parte, eu vou falar como é que nós podemos viver a vida cristã sem peso. Então, a primeira parte, o que pode tornar a vida cristã pesada? E a segunda parte que eu vou falar, como é que a gente pode viver a vida cristã sem essa carga, sem esse peso. Então vamos para a primeira parte da mensagem. O que é que pode tornar a vida cristã pesada? Hein? O que pode? Vamos lá, vamos pensar juntos. E que, trazendo esse peso, trazem problemas para nós, como legalismos, religiosidade. Isso traz para a nossa vida essas cargas, esses pesos. Então vamos pensar juntos. O que é que pode tornar a vida cristã pesada? Primeiro, anote. É quando a religião impõe exigências que não tem nada a ver com Deus. E então isso se torna um peso. Quando é que a vida cristã se torna um peso, gente? Quando a religião impõe exigências que não tem nada a ver com Deus. Eu vou explicar. A religião, gente, ela coloca sobre nós exigências que nem o próprio Deus requer. E qual é o resultado disso, gente? O resultado é que essa carga religiosa, ela se torna mais pesada do que deveria ser. É por isso que nós acabamos morrendo na nossa paixão. A pessoa perde a paixão. Gente, muitas exigências dentro das igrejas não tem nada a ver com Deus. São meros mecanismos humanos de afirmação do poder religioso, ou seja, o pastor que se firma na sua autoridade, colocando exigências para o povo que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Deus. Então, gente, o que acontece? Nós perdemos tempo discutindo besteiras. Gastamos tempo discutindo assuntos irrelevantes. Do tipo, usos e costumes, se pode usar brinco, se não pode, se pode colocar batom, se não pode, se usa tatuagem ou não usa tatuagem, se o cabelo é curto ou é comprido, se pode pintar o cabelo, se não pode, se a calça é longa ou curta. Gente, a gente fica discutindo essas coisas, usos e costumes, se podemos usar bateria, instrumentos na igreja ou não. Se a gente pode bater palma no louvor ou não pode bater palma durante os cânticos. Amigos, são tantas leis, tantas exigências que chega um ponto da vida cristã que a gente já não sabe mais se é bom ou se é ruim servir a Deus. É tanto peso, tanta carga que a gente não sabe mais. Será que é bom servir a Deus? É assim que a gente pensa. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado
para você não se tornar um legalista. Porque o legalista pode afastar o outro dos caminhos de Deus. Cuidado, cuidado. O legalista é um doente, ele adoece. Quanto mais você estiver preocupado com o rigor religioso, mais hipócrita você vai ser. Quanto mais você se dedicar à intimidade com Deus, mais santo você vai ser. Percebe? Que santidade não tem nada a ver com rigor religioso, santidade não tem nada a ver com regras. Então, vou repetir, quanto mais você ficar preocupado com rigor religioso, mais hipócrita você vai ser. Mas quanto mais íntimo você for de Deus, mais santo você vai ser. Em vez de você ficar dando regrinhas para as pessoas, faça isso, não faça isso, faça, não faça, faça, não faça, faça. Em vez de dar regras, estimule as pessoas a ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Porque é isso que vai trazer santidade. Não são as regras. É vida de comunhão com Deus e com a sua palavra. Amém, gente? Vamos lá. Segundo, o que pode tornar a vida cristã pesada? Segundo, é quando a religião ela desenvolve um sistema para agradar a Deus na base da causa e efeito. A vida cristã se torna um peso quando a religião desenvolve um sistema para agradar a Deus na base da causa e efeito. Quer ver como é que a gente entende Deus? Muitos entendem Deus da seguinte maneira: se eu fizer tal coisa, não, ou melhor, se você fizer tal coisa, você terá sua recompensa, para o bem ou para o mal. É assim que a gente entende Deus. Ou seja, nós temos um conceito de Deus como um criador que criou leis invioláveis. E aquele que cumprir as leis vai receber o aplauso e presentinho. Mas quem não cumprir vai ser amaldiçoado e destruído. A gente criou essa religião na cabeça. Nós desenvolvemos um conceito de religião, irmãos, muito policiado. Em outras palavras, Deus, para nós, se torna um supremo fiscal da nossa vida. Um Deus impessoal, distante. E aí a gente pensa que se a gente falhar na vida, se a gente cometer um erro, então vem castigo e morte. E qual é o resultado disso? O resultado é que nós passamos a cumprir os mandamentos de Deus por medo e não com alegria. A gente tem medo de ser destruído, então vamos obedecer para a gente não ser destruído. E aí não tem alegria na vida cristã. A vida cristã se torna uma carga. Deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês aqui nesta manhã. Uma das grandes verdades bíblicas é que nós temos um Deus que é muito mais amoroso do que guardador da lei. O nosso Deus é muito mais guardador de rebanhos do que guardador de livros. O nosso Deus é muito mais guardador de vidas do que guardador de preceitos. Então, gente, nós obedecemos a Deus, e devemos obedecer, não por medo, mas nós obedecemos a Deus porque nós descobrimos um cuidado dele para com a nossa vida. Isso é lindo. É diferente a relação, vocês percebem? Veja, Deus ele é muito mais amoroso do que consistente. Sabia você disso? Quem é que diz isso, Ronaldo? A Bíblia. Anote aí. Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura apenas um instante. A ira de Deus dura apenas um instante. E na continuação diz: no seu favor está a vida. Ele é muito mais amoroso do que consistente. É simples quando a gente olha para a Bíblia. A gente vê muitas vezes Deus voltou com a sua palavra em nome do amor. Sabia disso? Vou dar exemplo. Deus ia destruir Nínive. Lembra dessa história? Deus ia destruir Nínive. Deus não aguentava mais e vou destruir. O que aconteceu? O povo se arrependeu e Deus voltou atrás com a sua palavra. Jonas se irritou com Deus. Se irritou, não é possível. Ele queria era juízo. Mas o amor de Deus foi maior do que a sua promessa. Deus havia prometido que ia destruir, mas o amor de Deus foi muito maior. Ele voltou atrás com a sua palavra.
Isso é lindo, gente. Jesus no Novo Testamento, Jesus estava com aquela mulher cananeia. Lembra da história? Que ela queria que Jesus a atendesse na sua necessidade. Ela queria. E o que Jesus disse para ela a princípio? Olha, eu não posso te atender, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorros. Quando fala cachorro, é uma expressão dos gentios na época. Os cachorros eram gentios. Ele não ia dar o pão dos filhos, que eram judeus, para os gentios, que eram os cachorros. Assim que eles falavam. Mas aquela mulher, ela insistiu pelas migalhas. As migalhas que caíssem da mesa. E aí Jesus olhou para um lado, olhou para o outro. E Jesus olhou para trás, para frente. E ele não aguentou. E ele atendeu a necessidade daquela mulher. Ele atendeu a necessidade daquela mulher. E aquela mulher foi abençoada. Gente, nós não precisamos obedecer a Deus por medo da lei. Não é por isso. Porque Ele é capaz de jogar a lei fora em nome do amor que Ele tem por mim e por você. E isso é lindo, gente. Isso é lindo. Porque Deus ama pessoas. Deus ama a mim, Deus ama você. Ele ama mais do que livros. Deus ama a mim e ama você. Creia nisso, creia nesta verdade. Isso é lindo. Então, gente, a vida cristã se torna uma carga quando a gente se relaciona com Deus assim. A gente desenvolve aquele sistema para agradar a Deus na base da causa e do efeito. Isso cansa, isso pesa na gente. Quer ver um outro motivo? Quando é que a vida cristã se torna um peso? Número 3, anote. Quando nós olhamos para Deus muito mais como um juiz do que como um pai. Quando o nosso olhar para Ele é muito mais como um juiz do que como um pai. Olha, eu vou explicar para vocês. Nós desenvolvemos um conceito de juiz que não é o conceito hebraico. É um conceito de juiz grego e romano, que são como os nossos juízes de hoje. O juiz hebraico, veja bem, o juiz hebraico, ele era o patriarca e o pai, muitas vezes. Quando esse juiz ia julgar uma causa, o juiz, além de ser juiz, ele também era o pai. Diferente. Por que nós temos dificuldades em obedecer às leis de Deus? Nós temos dificuldades em obedecer às leis de Deus porque nós entendemos que estas leis vêm de um juiz e não de um pai. Por que se torna pesado para nós servir a Deus, meus amigos? Por que se torna pesado? Porque ninguém gosta de leis e ninguém gosta de ser mandado, de ser controlado. É verdade ou não? É horrível você viver num ambiente onde você é controlado 24 horas. Você não se sente livre. Não é verdade? Você se sente preso e vigiado o tempo todo. Ninguém gosta disso. De lei, né? De tirania, de ser mandado. Ninguém gosta. Nós vivemos numa sociedade onde as leis elas são feitas no Congresso. E aí de lá do Congresso surgem os impostos. E o que é o imposto? O imposto é uma imposição. É uma lei que surge de cima para baixo e eu e você temos que engolir e obedecer. E ponto final. É lei. Você concordando ou não com leis que são estabelecidas, a gente tem que seguir. E aí o que acontece? Nós pensamos que as leis de Deus são assim também. São impostos. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que as leis de Deus não são uma imposição. As leis de Deus são conselhos de um pai. É diferente. Você pode olhar para este livro como uma série de leis que são impostas para nós. Mas você pode olhar para este livro como conselhos de um pai que me ama. Como é que você prefere olhar? Olha, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o médico diz para uma pessoa que tem câncer, para ela não fumar, porque ela poderá se prejudicar muito mais, isso não é uma imposição. É mais do que isso, é um conselho. Entende a relação com a palavra? Quando Deus fala para a gente não fazer determinadas coisas, porque pode nos prejudicar, não é uma imposição. É mais do que uma imposição, é um conselho. O problema é que, por que a gente sofre?
Por que a gente encara a vida cristã um peso? Porque a gente olha os conselhos de Deus como uma imposição. E aí ninguém gosta de imposição. Tá dando para entender? Por exemplo, quando os nossos governantes dizem para nós evitarmos sair de casa, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, só saímos quando necessário, e mesmo assim temos os cuidados com o uso da máscara, o álcool em gel e todos os cuidados, isso não é uma imposição. É mais do que isso. É mais do que imposição. Você precisa encarar isso como um conselho. Porque senão você pode se dar mal. É um conselho. E é assim que Deus age conosco. Então, gente, nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos a Deus não é porque é uma obrigação, porque é uma imposição, mas nós obedecemos porque nós temos um Pai que deseja o nosso bem e que nos alerta com amor sobre os riscos que nós estamos correndo e podemos correr. Infelizmente, ainda a gente vê Deus como um juiz duro, um juiz austero, que passa leis que nos são impostas. E a gente não vê ele como um pai amoroso, que nos dá o conselho bom, que deseja o nosso melhor. Infelizmente. Por isso que a vida cristã se torna um peso. Quarto, anote aí. Quando é que a vida cristã se torna um peso? Quando nós criamos mecanismos de defesa que desenvolvemos em nós mesmos. Quando nós criamos mecanismos de defesa que desenvolvemos em nós mesmos. Ou seja, é quando nós nos protegemos daquilo que somos fracos e acabamos exigindo mais dos outros. Por exemplo, o que ora muito e trabalha pouco é impaciente com aquele que trabalha muito e não ora, e vice-versa. Então aquele que ora muito na igreja e nunca está pronto para o serviço, esse critica aquele que sempre está servindo. Fala, esse aí não ora, ele tem que orar. Olha só como eu oro. Ele só quer servir. E aquele que serve também faz a mesma crítica. Ele fala, poxa, eu estou aqui sujando as minhas mãos todos os dias e o outro só fica orando lá. Isso vai trazendo peso, gente. Os nossos níveis de exigência se tornam cada vez mais intolerantes. E aí nós nos tornamos religiosos legalistas. As nossas exigências se tornam cada vez mais altas e nós nos tornamos menos misericordiosos. Esse é o problema. E o resultado disso, qual é? É que os relacionamentos, os nossos relacionamentos, se tornam cada vez mais difíceis, mais problemáticos, mais pesados. E aí a gente diz que é difícil servir a Deus. Esse é o problema. Vamos para a segunda parte da mensagem? Primeiro eu falei sobre o que torna pesado o serviço a Deus, o servir a Deus, né? A vida cristã. O que torna um peso a vida cristã? E eu falei sobre 4 coisas com vocês. Agora, a segunda parte da mensagem. Como é que nós podemos viver uma vida cristã sem religiosidade, sem peso? Como? Anote aí, primeiro. Diz o texto, eu vou responder de acordo com o texto aqui que nós lemos. Olha lá. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Gente, primeira coisa, como é que nós podemos viver uma vida cristã sem peso? Uma vida leve, livre, nascendo de novo. Nós precisamos, esse é o primeiro aspecto, nascer de novo. Nós precisamos ter uma nova experiência com Deus. Sermos regenerados. Nascer de novo. A nossa natureza, irmãos, precisa ser resgatada e restaurada no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8,36: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. É todo dia, gente. Nós temos que nascer de novo e sermos gerados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Uma nova experiência com Deus todos os dias, porque se não for assim, gente, a vida cristã será um peso. Por quê? Porque nós estaremos vivendo com valores passados numa nova realidade de vida. E não adianta colocarmos remendos numa nova realidade. Colocarmos vinho novo em frascos velhos. Não adianta, vai arrebentar. O frasco precisa ser regenerado, remodelado, refeito. Qual que é o nosso grande problema, irmãos? O nosso grande problema
é que nós tivemos uma experiência com Deus lá atrás, no passado. Mas essa experiência ficou lá atrás. E nós não estamos mais no processo diário e contínuo de sermos gerados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. Então guarde, a restauração da nossa natureza aos propósitos iniciais de Deus é o que torna a vida cristã leve. É necessário o novo nascimento. É necessário a experiência profunda e verdadeira com Deus. É metanoia, como disse o Ademar aqui na live. Segundo, quando é que a vida cristã se torna leve? Gente, amando a Deus. Diz lá o versículo 2 e 3, olha lá. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Gente, amar a Deus, aí está o segredo da vida cristã leve. Não é possível pensar em vida cristã sem amor. Uma coisa não existe, uma não existe sem a outra. Essa é a verdade. O amor, gente, torna tudo leve. Nós falamos de amor ontem. Lembra que nós falamos sobre amor ontem? Amar é um verbo. Amar é uma ação. O amor é o que o amor faz. Gente, quando nós amamos, tudo se torna leve. Quando nós amamos alguém, por exemplo, ou alguma coisa, tudo é leve. Mas quando a gente não ama, tudo se torna um desastre. Por isso que casamentos se tornam um desastre, porque não amam. Porque quando amam, quando se amam, tudo é leve. Mas quando não se amam, tudo é um desastre. E o que é que Deus requer de nós, irmãos? O que é que Deus requer de nós? Que o amemos. Anote aí, Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Gente, quando nós amamos a Deus, o nosso servir a Ele se torna leve. Ir à igreja se torna leve, porque você ama a Deus. Fazer as suas doações, suas ofertas, dízimos, é leve, não é peso. Não precisa ninguém ameaçar, brigar. Nada, é leve. Porque você ama. Sabe, servir na igreja se torna leve. Se envolver no ministério da igreja é leve. Obedecer a palavra se torna leve. Mas quando não ama, tudo é um desastre. Salmo 119:97. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Salmo 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E terceiro, anote aí. Terceiro, como é que a gente consegue viver uma vida cristã sem peso? Terceiro, confiando no caráter de Deus. É o versículo 4. Olha o que é que diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está. Aqui está, queridos. Então, confiando no caráter de Deus. Para a gente conseguir viver uma vida cristã leve, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Amigos, Deus é confiável e Ele não pode ser comparado com o homem. Quando nós falamos sobre fé, veja bem, nós temos que entender que existem diversas dimensões sobre a fé. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia a fé que move montanhas, a fé que se confunde com esperança, a fé que ajuda o próximo,
a fé que se confirma em obras, tem a fé que espera, mas também tem a fé do que eu quero falar, a fé que descansa no caráter de Deus. Ah, meus irmãos, a única dimensão de fé, veja, presta atenção nisso, a única dimensão de fé que torna o nosso servir a Deus leve é a fé que descansa no caráter de Deus. Esta é a fé que vence o mundo, como nós lemos aqui. Esta é a fé que torna os mandamentos de Deus não pesados. Deu para entender? Porque daí quando Deus nos pedir alguma coisa, quando Deus te pedir alguma coisa, pedir a mim, se a gente não tiver confiança no caráter dele, se a gente não crer que aquilo que ele pediu é para o nosso bem e para uma proteção sobre a nossa vida, nós iremos encarar aquele pedido como uma cobrança. E aí o nosso servir a Deus vai ser pesado. Deu para entender? Mas se nós descansarmos no caráter de Deus, gente, se nós descansarmos nele, tudo aquilo que ele pedir para nós, através da sua palavra, nós não vamos entender como cobranças. Mas a gente vai conseguir entender que é um Deus que está falando porque nos ama, porque tem um melhor para nós, porque ele não quer ver a gente arruinado, destruído e derrotado. Amém. Por que a gente anda tão irrequieto, né? Por quê? Por que os mandamentos de Deus se tornam pesados para cada um de nós? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque ainda nós não aprendemos a descansar em Deus. Não aprendemos. O nosso grande problema, gente, é que nós tomamos as responsabilidades que são de Deus e nós tentamos resolver com as nossas próprias forças, e então, gente, a nossa vida se torna uma desgraça, um desastre, porque nós não confiamos no caráter de Deus. O que é fé? Vou dar uma definição para você do que é fé. Fé é descansar em Deus durante o tempo que for necessário. Fé é descansar em Deus durante o tempo que for necessário. Gente, é o caráter de Deus que nos ajudará a descansar, que Ele nos levará até o fim da jornada e dará a coroa da vida àqueles que o amam. Deus está trabalhando ao seu favor, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. A lei do Senhor, dizia o salmista, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, dizia o salmista, é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Dizia o salmista, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Gente, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são justos, mais desejáveis do que o ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa. É mais doce do que o mel, dizia o salmista. Depois leia lá o Salmo 19, você vai entender. Salmo 19. Então, gente, eu quero caminhar para um final aqui. É muito fácil confundir ser religioso com buscar ter um relacionamento com Deus. É muito fácil a gente confundir ser religioso com buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Todas as religiões do mundo se baseiam na tentativa feita pelo homem de chegar a Deus. Essa é a verdade. Mas diferente disso, o cristianismo deve envolver uma verdadeira relação com Deus. É diferente. É diferente. Sem perceber, é fácil um cristão substituir esse relacionamento precioso com um espírito religioso. É muito fácil a gente confundir e substituir as coisas de um relacionamento com Deus com um espírito religioso incrédulo. Eu quero encerrar aqui examinando a nossa vida. Quais são os sinais que revelam se há um espírito de religiosidade na nossa vida? Quais são os sinais? Anote aí 10 coisas.
Acho que você não vai conseguir anotar, que são 10 aqui, eu vou só citar. Primeiro, quais são os sinais? Vamos examinar a nossa vida. Primeiro, o religioso, ele julga pela aparência. Julga as pessoas pela aparência. Você quer saber se você é religioso? Tem esse espírito de religiosidade? Então, você julga as pessoas pela aparência. Segundo, você tenta conquistar, através do esforço pessoal, o amor de Deus e a salvação. Terceiro, você se preocupa mais com a aparência de santidade sem transformação interior. São as características do religioso. Quarto, você é sempre crítico sobre a vida das outras pessoas com Deus. Quinto, os seus relacionamentos cristãos mais próximos são baseados apenas em atividades ministeriais. É assim que você se relaciona. Sexto, você trabalha para Deus, mas não tem nenhuma paixão, fogo ou fome de Deus. Você só trabalha para Ele. Trabalhar é diferente de se relacionar. Você pode trabalhar para Deus e não se relacionar com Ele. 7. Você deseja posição e honra na igreja mais do que a honra de Deus. 8. Anote aí se você estiver conseguindo, né? Sua identidade está enraizada num estilo de vida do cristianismo, em vez de Cristo. Eu vou repetir. Sua identidade está enraizada em um estilo de vida do cristianismo, em vez de em Cristo. Esse é um problema. 9. Anote. Você sabe sobre a verdade de Jesus. Você sabe. Mas não sobre o caminho de Jesus. Que é diferente. É um conhecimento do intelecto, mas não de vida, de prática. E 10. Você aparenta ter senso de justiça, mas interiormente está cheio de raiva e ressentimentos. Triste. Sabe, meus amigos, eu finalizo dizendo o seguinte. Todos nós podemos nos encaixar em uma dessas 10 categorias aqui que eu mencionei, em algum momento da nossa vida, todos nós. Mas tem uma boa notícia. Deus está nos chamando para ir mais fundo nele e experimentar o seu infinito amor. A única maneira, gente, de experimentar a plenitude de Deus em nós é deixar que Ele cresça e nós diminuamos. Se tentamos inverter essa situação, então nós seremos apenas religiosos. E a minha oração é que Deus nos livre deste mal da religiosidade. Que Deus nos livre. Amém. Essa mensagem em breve você terá no meu canal lá no YouTube. Vou orar com vocês. Senhor, eu peço a Ti que nesta manhã o Senhor transforme nosso coração. Transforma, Senhor, a nossa vida e o nosso coração. Porque nós queremos Te amar mais do que todas as coisas. Como nós ouvimos nesta manhã, os Teus mandamentos não são pesados. Não são penosos porque vem de um pai. Vem de um pai e não de um juiz. Vem de um pai que fala conosco, que nos alerta com amor, com graça, sobre os problemas e as dificuldades que podemos enfrentar. E o Senhor fala com tanta graça, com tanto amor, e é assim que nós olhamos para este livro. Este livro são conselhos de um pai que nos ama tanto. Obrigado porque o Senhor tem nos aconselhado através da Tua palavra por caminhos que nós não devemos entrar. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor sempre nos ama. E até mesmo quando falhamos, o Senhor nos dá uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de recomeços, de nova chance, uma nova oportunidade. Obrigado, Pai, por esta manhã. Eu sei que o Senhor está realizando um milagre na vida dos meus irmãos. Realizando um milagre nesta manhã.
convertendo corações aqui nesta manhã. E eu creio em Ti, creio no Teu amor, creio na Tua graça, creio no Evangelho, creio na Tua palavra, porque ela é viva e eficaz e ela transforma. Senhor, tira toda a religiosidade da nossa vida e do nosso coração. Nós queremos ser mais parecidos cada dia com Jesus. Esse é o alvo. Nosso alvo é Cristo. Louvado seja o Teu nome. Te honra, glória, adoração e louvor nesta manhã. Amém, amém e amém, amigos. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, tenham uma vida de vitória. Vai estar no YouTube, sim, no YouTube, no meu canal, Ronaldo Bezerra. Já tem mensagens lá. Ronaldo Bezerra. Faça lá, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Tá bom, amigos? Que o Senhor abençoe vocês. E amanhã o tema sobre relacionamento. Vamos estar juntos, 10 horas da manhã. Beijão.